bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Muito bom. Gente querida, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, e nós daremos sequência à série que temos desenvolvido nas celebrações dominicais matutinas, cujo tema central é Deus. E foi intencionalmente construído o design do tema, onde nós usamos aí o elemento monetário para descrever Deus, para que pudéssemos refletir sobre quando esse dinheiro, essa moeda que rege a nossa vida, ela ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E temos desde a primeira mensagem dessa série feito algumas reflexões a partir do ministério de Jesus, a partir das palavras de Jesus, sobre como deve ser a nossa postura e a nossa conduta como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, com relação ao dinheiro. Se você não tem conseguido acompanhar presencialmente todas as mensagens, lá no nosso canal no Spotify, Casa Viva, Mensagens para a Vida, você tem disponível cada uma das mensagens que tem sido pregada aqui, para que você possa acompanhar, e tenho certeza que cada vez que a gente volta a ouvir a palavra de Deus, Deus de forma nova fala ao nosso coração, e espero que Ele assim realize sobre a sua vida e a vida da sua família. E o texto que vai nortear o nosso coração nessa manhã está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, eu leio a partir do verso de número 28, na Nova Versão Internacional. O texto vai ser projetado para que você possa acompanhar essa leitura em que Marcos, o evangelista, narra o momento do ministério de Cristo Jesus, dizendo que, então, Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Se esse trecho das Escrituras, que é um destaque, um recorte da palavra de Jesus Cristo, for lido de forma desatenta e fora do seu contexto, há um grande risco de nós interpretarmos essas palavras de forma equivocada. Perceba que o verso primeiro, ele começa com um advérbio de tempo, indicando que alguma coisa aconteceu antes. Porque o verso primeiro do capítulo 10 diz: então Pedro. Esse contexto é fundamental para que nós possamos compreender corretamente o que Jesus está dizendo aqui. Porque se nós lermos essa palavra fora do contexto, se nós de forma muito superficial, premeditada, lermos, tendo como a lente a literalidade do texto, há uma tendência nossa de concluirmos que o que Jesus está prometendo aqui é um aumento significativo do nosso patrimônio primário, depois que a gente se converte a Deus, depois que a gente assume um compromisso de andar com Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, você que está disposto a me amar, a me seguir, a conduzir a sua vida pautada no Evangelho de Cristo Jesus, você receberá 100 vezes mais nessa vida. Como se Jesus estivesse aqui prometendo: olha, você ficará 100 vezes mais rico. Você terá 100 vezes mais daquilo que você tinha antes de tomar a decisão de andar comigo. Essa tem sido, infelizmente, uma forma muito comum de leitura e de interpretação de muitos textos bíblicos, especialmente os textos que trazem essa tônica da prosperidade. Tanto que nós temos uma teologia construída, pautada nisso, nessa leitura envesada, intencional, onde
a tentativa dos seus intérpretes é fazer com que o auditório, que os ouvintes compreendam e acreditem que o que Jesus está tratando todas as vezes em que ele conduz o seu discurso, os seus ensinos, olhando para o dinheiro, para os recursos e para os bens, é que há por detrás uma promessa de Deus de bênção material para com as nossas vidas. Só que nós precisamos entender de fato o que está aqui. O que por detrás da palavra de Cristo Jesus está sendo realmente dito. Porque quando Pedro declara no verso 28, olha, nós deixamos tudo, Pedro está se referindo a algo que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Aconteceu antes o encontro de Jesus com um jovem rico. Está lá no versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então relembra aquele jovem dos mandamentos, e no versículo de número 21, Jesus se dirige àquele jovem rico dizendo: falta-lhe uma coisa. Eu vi que você é um hábil praticante dos mandamentos, mas está faltando uma coisa: vá, venda tudo aquilo que você tem na sua mão e dê o dinheiro aos pobres. Por quê? Porque se você se dispor a isso, a abrir mão do dinheiro no seu coração, você terá um tesouro no céu. E depois que você fizer isso e mostrar que o dinheiro não está ocupando o lugar de Deus na sua vida, então venha e siga-me. Essa foi a resposta de Jesus àquele jovem, que praticava muito bem a lei, os mandamentos, mas que ainda tinha o seu coração rendido a Mamon. E nós já aprendemos que Mamon não é o dinheiro em si, Mamon é o dinheiro elevado à categoria de divindade. Mamon é quando o dinheiro ocupa no nosso coração lugar que pertence exclusivamente a Deus. E quando Jesus diz para ele: olha, legal, você é um praticante dos mandamentos, mas está faltando uma coisa, que você de fato demonstre onde que Deus está na sua vida. E para você revelar isso, eu quero te fazer uma proposta: vá, venda tudo, dê aos pobres e então siga-me. O verso 22 diz que, diante disso, aquele jovem ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Preferia manter os seus olhos fixos nas riquezas, nos bens, do que seguir a Jesus. E é nesse momento, exatamente depois desse episódio, que Pedro então se dirige a Jesus e diz o seguinte: Senhor, nós não somos como o jovem rico. Pelo contrário, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Enquanto ele não teve a coragem de ir lá, vender tudo o que tinha e assumir um compromisso de discipulado com o Senhor, no caminho com o Senhor, nós não. Nós abrimos mão de tudo. Da nossa casa, da nossa família, do nosso barco, dos nossos bens. E aí Jesus responde: aquele que deixou tudo, casa, bens, receberá já neste tempo 100 vezes mais. E aí tem um detalhe que poucas as pessoas destacam, especialmente nesse verso, é que Jesus diz o seguinte: receberá 100 vezes mais, incluindo perseguições. Por quê? Porque você está assumindo um compromisso de abrir mão dos bens e da riqueza e me seguir. E para me seguir tem que carregar a cruz. Para me seguir tem que entrar numa trilha que é marcada por perseguição, por injustiça. Então vai receber 100 vezes mais, incluindo neste tempo perseguição. Agora, não acaba aqui, não para aqui, há algo além, está lá no futuro, a vida eterna. E aqui eu preciso fazer esse destaque, especialmente porque está sendo gravado e isso aqui vai ser reproduzido não sei onde, não sei quando. Jesus, diferente do que algumas pessoas imaginam lendo esse texto, não está, isso é categórico, isso é exegético e hermenêutico, não está prometendo prosperidade financeira para ninguém.
Jesus não está dizendo aqui, olha, a partir do momento em que você começar a me seguir, abandonando tudo por minha causa, você ficará 100 vezes mais rico, 100 vezes mais rica. Até porque se essa fosse a lógica da palavra de Jesus, não faria sentido algum ele olhar para o jovem e falar assim, vai lá e venda tudo. Por quê? Porque depois eu vou te dar 100 vezes mais. Para que você vai abrir mão de algo que eu vou retribuir sobre a sua vida 100 vezes mais? Então, qual que é a grande questão aqui? É entendermos o que há por detrás desse chamado radical de Cristo Jesus. O que ele está aqui pretendendo quando ele se dirige a esse jovem e diz o seguinte, olha, deixe tudo para trás. Venha. E ao mesmo tempo dá uma garantia para esse jovem que no momento em que ele tomar corajosamente a decisão de seguir a Jesus, ele terá 100 vezes mais. Jesus não está aqui falando sobre riqueza e pobreza. Jesus não está usando os elementos, especialmente vou usar aqui o termo da nossa era, elementos do capitalismo. O que Jesus está falando aqui é sobre a abundância do reino de Deus. Quando Jesus fala sobre 100 vezes mais, ele não está olhando para o real, para o euro, para o dólar, para a criptomoeda, não. Investimento na bolsa, crescimento patrimonial, não. O que Jesus tem por detrás quando ele traz essa máxima de rendimento, de abundância, é algo relacionado ao reino de Deus. Ele diz no verso 29, quem deixar tudo por amor a mim e por amor ao Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas notícias. E quais foram as boas notícias que Jesus Cristo trouxe? As boas notícias que Jesus trouxe é, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo, e não está próximo no sentido cronológico ou escatológico, não. Está próximo, está aqui, é só você estender as mãos que você consegue alcançá-lo. Essa foi a boa notícia trazida por Jesus. E ao mesmo tempo em que ele diz, olha, o meu reino chegou. Há um novo reino sendo estabelecido aqui, ele está colocando esse reino diante de um reino que já existia. Então o que ele está dizendo é, existem dois reinos. O reino de César, o reino de Roma, um reino estabelecido no mérito e demérito, no crédito e no débito. Um reino que nos chancela como pobres, como ricos, a partir daquilo que nós temos nas nossas mãos, a partir da quantidade de dígitos que há na nossa conta bancária. Esse é o reino de César, é o reino da humilhação, é o reino da hierarquia financeira. Mas há um novo reino posto, chegou, e eu vim trazer essa boa notícia. Qual é esse novo reino agora que contrapõe o reino de César, o reino de Roma? É o reino de Deus. Então aqui está Pedro, no reino de César, no reino de Roma, no reino pautado na riqueza e na pobreza. E Pedro vem para cá, ele toma a decisão de largar tudo e vir para cá, para onde? Para o reino de Deus, para o reino da abundância. É isso que está posto aqui para nós. E para reforçar esse ensino, estão aí nos versículos 31, Tiago e João. Olha o versículo 31, Jesus havia acabado de dizer, olha, no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? É como se Jesus estivesse se dizendo o seguinte, olha, vamos pegar aqui a nossa pirâmide econômica, que é ilustrada aqui a partir do governo romano, a partir do reino de César. Nós vamos perceber que na ponta dessa pirâmide estão os beneficiários aqui, a turma que ganha bem. E aqui na base dessa pirâmide é a turma excluída, é a turma que depende do favor do outro. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, essa pirâmide de Roma, essa pirâmide que é estabelecida pelo sistema capitalista, no reino de Deus, ela fica de cabeça para baixo. No reino de Deus, aqueles que são a base da pirâmide de Roma e de César se tornam os primeiros. Quando Jesus diz isso,
Tiago e João não perdem tempo. Espera aí, se o senhor está dizendo que no reino de Deus, a turma que é ralé na base da pirâmide de Roma e de César vão para cima, opa, espera aí. Então, já que nós somos a ralé no reino de Deus, tem como então o senhor já nos dá a alegria, o privilégio de sermos a elite do reino de Deus? E agora é o seguinte, eu e meu irmão queremos ser a elite da elite. E como que nós podemos ser a elite da elite? Faz o seguinte, deixa um do lado direito e outro do lado esquerdo. É isso que Tiago e João estão pedindo. E aí Jesus olha para eles. Eu fico imaginando Jesus colocando a mão na cabeça e falando assim, gente, é brincadeira. Eu estou aqui ensinando esse negócio há tempos e vocês continuam tendo esse tipo de comportamento, vocês não entenderam nada. Não se trata de trocar uma casa por 100 casas. Vocês ainda estão com o espírito do mamão na mente de vocês, guiando o coração de vocês. Não é disso que eu estou falando. Trata-se de uma outra postura, é outra mentalidade. Vocês estavam com uma mentalidade aqui, regida pelo sistema de César de Roma, e agora vocês estão estabelecidos no novo reino. O que é estar estabelecido no novo reino? É uma nova maneira de ver a vida, de conduzir a vida. Veja o que Jesus diz a partir do verso 42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Mas na economia e na lógica do reino é completamente diferente. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Então, João e Tiago, já que vocês querem ser a elite do reino de Deus, vocês serão os primeiros a serem servos de todo mundo. Porque essa é a lógica do reino. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Vocês estão aí ainda esperando que eu estabeleça o meu reino de forma bélica. Vocês estão acreditando que descerão anjos com fuzil nas mãos para que nós possamos tomar Roma. Não, o meu reino não é desse mundo. Nós não ganharemos as coisas aqui pautado na força. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E mais, eu vim para dar a minha vida em favor de muitos. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Não confunda o reino de Deus com o reino de César. Não dá para você andar aqui. Não dá para você andar aqui no reino de Deus com a mentalidade lá. Não dá para que sejamos reconhecidos genuinamente como discípulos de Cristo Jesus, tendo no nosso coração ainda o norteamento da nossa conduta, da nossa postura, baseado nos valores de Mamon, do reino de César, dessa era marcada por um capitalismo selvagem. Selvagem. Em que 24,5% da população brasileira vive na margem da pobreza com uma renda per capita de R$665. 24,5%. Quase um quarto da população brasileira precisa viver e sobreviver com uma renda per capita de R$665. Se você vai lá para o norte e nordeste do nosso Brasil, isso aumenta para 45%. 41% das crianças de 0 a 14 anos estão inseridos em famílias que têm uma renda à margem da pobreza de R$665. Essa é a realidade de um mundo dominado pelo Mamon, onde há riqueza para todo mundo, mas poucos têm muito e muitos têm pouco. Numa realidade de vida em que, se usarmos todos os recursos naturais disponíveis, nós vamos saciar a fome da terra e ainda sobrará 1/3. E no Brasil nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome.
Essa é a maneira como conduzimos as nossas vidas aqui no sistema de Roma. E o que Jesus está nos convidando é que a gente saia daqui e venha para cá, com uma nova postura mental, com uma nova conduta de vida. Porque aqui a riqueza, ela não é avaliada a partir do patrimônio imóvel, a partir da quantidade de dinheiro, daquilo que eu tenho junto. Aqui a riqueza, ela não é privada, ela é coletiva. No reino de Deus, a economia é para todos. Quem colhe muito, não guarda sobra, reparte. Quem colhe pouco, não sente falta, recebe. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus está nos convidando a sair desse mundo regido pelo eu e pelo meu, para então ocuparmos agora uma nova postura de vida que é norteada pelo nós e pelo nosso. Essa é toda a lógica por detrás das palavras de Cristo Jesus. E é tão radical essa fala que ele pronuncia aqui, que o texto diz que ele está, num determinado momento, falando, em meio à multidão, até que alguém então chega para ele e diz o seguinte: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus responde, parece que de forma muito bruta, rude, mal-humorada, dizendo: minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Minha mãe e meus irmãos não estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Essas pessoas que estão me seguindo é que são minha mãe, meu irmão e minha irmã. E nós vamos perceber que desde o batismo de Cristo Jesus, desde o momento em que ele então é guiado pelo Espírito ao deserto e ali prepara para o seu ministério, ele começa a viver na economia da abundância. Jesus começa a ter 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais casas, mesmo quando os evangelhos vão dizer que ele não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Como assim? Como assim? Veja que coisa linda é a economia e a vida da comunidade descrita em Atos capítulo 4. Diz assim o versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Isso aqui é a identidade da Igreja Batista de Jerusalém. Estou brincando, é da Igreja de Jerusalém. Não havia necessitados entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam dinheiro da venda e a colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuía segundo a necessidade de cada um. Quem tem muito reparte, quem tem pouco acolhe, sem vergonha, sem culpa. Por quê? Porque aqui não é economia particular, patrimônio particular, agora aqui é economia coletiva, é riqueza coletiva. Por quê? Porque nós já temos aprendido. Deus nos dá para que a gente tenha para ter, para dar. A gente tem para ter, a gente tem para passear, a gente tem para comprar um carro, a gente tem para comprar uma roupa, sem crise nenhuma para isso. Não há nenhum mal em você ter dinheiro, não há nenhum problema, não é pecado ser rico. Agora, é necessário que haja essa consciência de que Deus coloca na nossa mão para que então tenhamos para nós, mas tenhamos também para ter para os outros, para quem precisa. É isso que está posto aqui. Isso significa que depois que você e eu nos convertemos, nós ganhamos não só uma nova mentalidade, uma nova postura, uma nova conduta aqui no reino de Deus, mas aqui no reino de Deus nós ganhamos uma enorme família. Aqui nós ganhamos 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais casas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que o nosso olhar não pode ficar restrito e limitado à nossa família biológica, à nossa família de sangue. Porque aqui nós somos família espiritual. E é interessante isso, porque quando eu olho para a minha família biológica, eu tenho um pai, uma mãe e um irmão. Quando eu estou aqui, eu sou limitado a 4. Agora, quando eu venho para cá, eu não sei mais contar quantos irmãos eu tenho, quantas irmãs eu tenho, quantos pais eu tenho, quantas casas eu tenho. Por quê? Porque aqui não é meu. Não tem a ver comigo, agora é nosso, tem a ver conosco. É o nosso pai, é o nosso pão. Essa é a lógica do reino de Deus. Por isso que a pergunta que eu quero deixar com você é: quantas casas nós temos?
Quantos irmãos nós temos? Quantas irmãs nós temos? Quantas mães nós temos? Quantos pais nós temos? Quantas pessoas com as quais eu posso dirigir o meu coração e derramar o conteúdo que ali está, como se eu estivesse diante da minha família biológica? Pessoas com as quais eu posso confiar o meu filho, a minha família, a minha esposa. Porque a gente sabe de uma coisa, à medida em que a gente vai andando e vai trafegando na vida, a gente vai ficando cada vez mais distante da nossa família biológica. Daqui a pouquinho eu vou passar mais tempo com a Natália do que ela passou com os pais dela, com a família dela. E à medida em que a gente, sobretudo, vai para o ministério, a gente vai adquirindo novos irmãos, novas irmãs, amigos mais chegados que irmãos. Por quê? Porque nós estamos inseridos num negócio chamado família de Jesus Cristo. Esse é o valor nosso. Essa é a nossa identidade como igreja. Então, quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vejo uma comunidade aqui estruturada, não apenas uma questão da fé comum, mas eu vejo uma comunidade estruturada e construída sobre uma rede de vínculos afetivos. E a nossa igreja, Casa Viva Itaipava, quando eu olho para a nossa igreja, é muito comum o meu coração, a minha mente, ela se voltar para essa realidade dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque lá nós temos uma marca naquela comunidade, o cuidado mútuo. Aí quando eu volto o meu olhar para a Casa Viva, eu percebo que nós somos também marcados por essa manifestação do cuidado mútuo, da responsabilidade mútua. Por isso nós estabelecemos como missão da nossa igreja ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. A gente não está aqui para ocupar um prédio na avenida principal de Itaipava, não. Eu já disse isso, a gente devolve isso aqui para o proprietário, a gente abre uma padaria, abre um supermercado, a mais um supermercado aí na avenida e vida que segue. Mas não, nós queremos genuinamente mostrar e revelar para esse mundo, para essa comunidade, para as famílias que estão ao nosso redor, muitas que inclusive não são de Petrópolis, boa parte do percentual das pessoas que residem aqui e que inclusive fazem parte da nossa comunidade Itaipava, não são daqui e que acabam olhando para a Casa Viva como uma família. Nós nos tornamos família. Socorro bem presente em meio à angústia. E quando eu olho para isso, aí eu lembro, peraí, nós somos sim uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que serve. Nós temos 5 famílias da nossa igreja que decidiram ficar aqui, sabe como? Lá no estacionamento. A forma como foram acolhidos lá. Gente que depois veio dar o testemunho e falou assim, pastor, na hora que eu fui recepcionado, a maneira como me conduziram, eu falei, é aqui. Nesse mundo marcado por individualismo, por desconexões, por bloqueios. Eu não estou legal, eu te bloqueio, eu te deleto. Eu tenho um local em que eu tenho um nome, em que eu tenho acolhimento, cuidado. Aí quando eu fico olhando para isso que está acontecendo aqui, eu dou graças a Deus por participar disso. Porque foi isso que nós sonhamos quando estávamos 6 pessoas sentados ao redor de uma mesa, pensando numa igreja. Uma igreja que não é reconhecida apenas como um ajuntamento daqueles que estão dentro de um auditório, mas uma comunidade, uma família. Aqui eu tenho vários irmãos, aqui eu tenho várias irmãs, aqui eu tenho vários pais, aqui eu tenho várias mães. E a minha família está centenas de quilômetros de distância daqui, a minha família biológica, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho aqui pessoas com as quais eu posso contar em qualquer tempo, em qualquer momento. Por quê? Porque mesmo que eu esteja distante da minha família biológica, eu estou próximo da minha família espiritual. De uma comunidade onde a marca central é o acolhimento, é o cuidado, é o amor, é o serviço. Por isso eu quero encerrar te convidando a refletir, de verdade, de que reino você faz parte. Você tem conduzido a sua vida aqui? Ou você tem genuinamente conduzido a sua vida, seus afazeres, ao levantar pela manhã, ao se colocar na sua lida pessoal, profissional, familiar, você tem trafegado aqui com a consciência que não tem mais a ver comigo, tem a ver com Deus em mim, com aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos para eu marcar esse tempo, essa realidade, a vida das pessoas.
com o bom perfume do Espírito Santo de Deus. O que te move? O que te faz sair da cama segunda-feira, 6 horas da manhã? O que te traz alegria, contentamento, sentido, propósito? Será que quando você faz essa autoavaliação, você só vai encontrando interesse pessoal, interesse pessoal, interesse pessoal? Ou será que você consegue se ver vivendo aquilo que Paulo recomendou em Filipenses capítulo 2, que leio? Não façam nada por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que em nome de Jesus, Deus sopre esse mesmo Espírito sobre nós, sobre as nossas vidas. O Espírito da comunidade, o Espírito da coletividade, o Espírito da partilha, o Espírito da mutualidade, o Espírito do nós, o Espírito do nosso, o Espírito da generosidade, para que sejamos surpreendidos pelo extraordinário de Deus, porque nada falta para quem vive no reino da abundância. E a minha oração, o desejo do meu coração é que você experimente isso, de forma pessoal, conjugal, familiar, sabendo que mesmo quando faltar aqui, você pode ficar tranquilo, porque aqui você será acolhido, amado e servido. Porque aqui estão seus irmãos, as suas irmãs, seus pais, suas mães, suas casas. Porque aqui está o Deus que te ama e que, assim como cuida dos pássaros e das flores, prometeu que cuidaria de você e de todas as suas necessidades. Que você creia nisso, que você viva isso, em nome de Jesus.